O Internacional folga nesta segunda-feira e só se representa a partir da próxima terça-feira no CT Partigante. O técnico Mano Menezes, que a partir de agora tem uma semana cheia para preparar a equipe para o jogo do próximo domingo contra o Botafogo às 6 horas da tarde. O Inter que precisa de apenas mais uma vitória no Campeonato Brasileiro para garantir de maneira indireta uma vaga na Libertadores do próximo ano. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre Maurício, que saiu substituído sentindo o joelho no jogo de ontem contra o Goiás e já gera uma dúvida para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Além disso, também eu quero te trazer mais informações nesse momento sobre Pedro Raul, porque o interesse da direção internacional por esse atleta subiu em relação aos últimos dias, principalmente depois dos 2 gols marcados no estádio Beira-Rio. Então, só antes de a gente começar com essas principais informações do Internacional neste momento, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desenvolvimento da performance do canal também quando tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos, porém tu não te inscreveu, aproveite e se inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem um Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional aqui desta segunda-feira. O Inter que nesse momento folga nesta segunda, não treina no CT Partigante, né? O técnico Mano Menezes deu folga para os jogadores, né? Em função de ser um dia depois do jogo contra o Goiás. E além de tudo isso, o Internacional ter uma semana cheia para trabalhar, né? Até sábado, para o jogo do domingo contra o Botafogo. Então o Mano vai ter muito tempo para conseguir preparar a equipe e nesta segunda-feira o Inter está de folga. Só se reapresenta amanhã, na próxima terça-feira. Porém, o técnico Mano Menezes, como eu falei anteriormente, né, vai ter essa semana para preparar a equipe, treinos até a sexta-feira, porque no sábado o Inter acaba viajando para o Rio de Janeiro, e o Mano vai ter alguns desfalques para essa partida. Do Pedro Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Botafogo, o substituto ao natural deve ser o Wanderson. Nesse quesito o Inter não perde, daqui a pouco tem algumas características, acaba até ganhando, então esse não vai ser o principal problema do Mano. O principal problema nesse momento, inclusive a dúvida que gera neste momento, né, está quanto ao Maurício. Por quê? Porque o Maurício nesse momento é uma certa dúvida, porque o Maurício tem que fazer um exame de imagem. Está marcado para hoje, inclusive, que o Maurício faça esse exame de imagem e esse atleta tem uma certa dor, né, na região do joelho. Inclusive no jogo de ontem contra o Goiás, ele acabou sendo substituído, né, quando acabou entrando inclusive o Edenilson, né, o Maurício sentiu muito o joelho dele. Obviamente não é uma lesão de ligamento, porque depois, na zona mista, o próprio Maurício acabou dando uma entrevista, né, e falando, né, realmente sobre a sua atual situação. Ele falou assim que está sentindo uma dor no joelho, mas que não é nada muito grave, como por exemplo foi com o Gabriel, né, que também teve essa lesão, né, onde ele rompeu os ligamentos do joelho, e aí é uma dor totalmente diferente. Não é nada, por exemplo, que o Maurício está sentindo nesse momento, tá bom? Isso é muito bom de deixar claro nesse momento, mas é um cara que já é uma dúvida para este jogo contra o Botafogo, tá bom? Outra informação que eu quero te atualizar também, no vídeo ontem à tarde eu te falei um pouco sobre a compra do Wanderson e eu quero te dar mais detalhes, tá? O Inter vai comprar o jogador, já tá tudo certo, isso todo mundo já sabe que o Inter vai comprar o jogador, inclusive a cláusula de obrigatoriedade na compra vai vencer nesse próximo domingo quando ele fizer o seu jogo, e aí ele vai ter 60% dos jogos jogados no Internacional do ano, logo o Inter é obrigado a comprar o jogador. Também expliquei para vocês que o Internacional vai pagar 4 milhões de euros, né? Esses 4 milhões de euros são hoje na cotação atual do euro, né? Cerca de 22 milhões de reais. E esse valor, né? O Inter vai ser pago em várias parcelas para o Cleison dar. E também todo mundo entendeu o salário dele, cerca de 900 mil por mês. Só que o Wanderson ele vai assinar um contrato com o Internacional, inclusive. Esse era o que estava demorando para fechar com o jogador, né? A ideia do presidente Alessandro Barcelos era anunciar a renovação do Wanderson agora para o final de setembro. Só que faltou alguns detalhes com o seu staff, né, com o próprio atleta, que acabaram impedindo desse anúncio. Inclusive, né, uma situação de esfriar a negociação, que era o tempo de contrato, né? A ideia inicial do Internacional era renovar com o Wanderson por 2 temporadas.
porém a tendência é que ele renove com o Inter por 3 temporadas, ou seja, o Wanderson com contrato até final de 2025. Essa é a tendência, que ele faça esse novo contrato com o Internacional até final de 2025, tá bom? E aí o Internacional fica com bastante tempo desse atleta que vem também, né, já desempenhando bom futebol nessa temporada. Outra coisa que eu quero te falar é sobre a discussão da renovação de contrato tanto do Rodrigo Moledo como do Gabriel Mercado. O Gabriel Mercado, inclusive, fez bastante falta nesse jogo contra o Goiás. As duas renovações serão discutidas depois da 38ª rodada contra o Palmeiras. A partir de novembro, né, quando estiver na Copa do Mundo, a direção vai discutir de maneira interna a renovação sobre esses dois jogadores. Esses dois jogadores hoje, juntos, né, se tu for contar em salários, né, o Gabriel Mercado ganhando cerca de R$500 milhão e também o Rodrigo Moledo ganhando mais de 300 mil por mês, são atletas que quase dão R$1 milhão por mês na folha salarial do Internacional. Por isso que a direção do Inter está discutindo para ver se realmente vale a pena, porque o Inter tem bons zagueiros do banco de reservas. Tem o Kaique Rocha, tem o Igor Gomes, que fez uma belíssima partida de estreia, tem o próprio Vitão, que ainda tem que definir a situação do jogador, e tem um menino nas categorias de base, que é o Lucas Ian. O Lucas Ian é um zagueiro do Sub-20, tem 20 jogos na atual temporada e 11 gols. É um zagueiro que faz muito gol de cabeça. E o Lucas Ian vem fazendo um excelente Sub-20, inclusive já vem treinando no profissional. Então a direção vai observar para ver se realmente precisa renovar com esses dois jogadores. A tendência é que essas duas renovações de contrato ocorram e cada um dos jogadores renove por mais um ano de contrato, tá bom? Ou seja, até final de 2023. Passando para mais uma informação, eu quero te falar sobre o Pedro Raul, atacante do Goiás, artilheiro do Campeonato Brasileiro neste momento, tem 17 gols no campeonato. E é um jogador que nesse momento, né, vai sair do Goiás no final do ano. De acordo com o próprio jogador, em novembro para dezembro ele já deve ter um novo clube. E o Pedro Raul nesse momento, né, para quem não sabe, né, ele é aqui de Porto Alegre. É um jogador que é colorado, né, quando era adolescente, ele ia muito no estádio Beira-Rio. Inclusive nesses dias vazou uma foto dele no estádio Beira-Rio. Então é um jogador que era identificado com o Internacional. Óbvio que quando vira profissional tu acaba esquecendo, assim como foi o Pedro Henrique. Porém, o Pedro Raul, inclusive o Internacional, já demonstrou interesse. O próprio empresário confirmou o interesse por parte do Internacional no Pedro Raul. E neste momento o Internacional cresceu o olho no Pedro Raul, né? Principalmente depois desses dois gols no estádio Beira-Rio, né? Onde foi um gol de pênalti e um gol ali depois de uma bola parada no escanteio, onde ele acaba fazendo um gol no rebote. O Internacional tem sim interesse na contratação desse atleta. O problema está no valor. O Inter precisaria, para comprar esse jogador junto ao Kashima Reysol do Japão, 15 milhões de reais. E como o Inter tá tendo que comprar o Wanderson agora, possivelmente vai ter que comprar o Vitão, já comprou nessa temporada o Alan Patrick, o Pedro Henrique já fez aquisições importantes nessa temporada, a direção não sabe se vai ter realmente valor para conseguir comprar esse atleta, e esse seria o empecilho dessa negociação. Além disso, Corinthians e Grêmio são outros dois clubes que estão de olho. O Grêmio também não tem uma situação financeira tão interessante como a do Inter. Então, neste momento, também é um outro problema para o Internacional. O certo é que o Inter está interessado no jogador e no final do Campeonato Brasileiro vai ser feita uma tentativa por esse atacante, que na visão do Internacional possa sim ser o atacante que o Inter deseja para 2023 e também que o Mano Menezes deseja, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, volta logo mais com novas informações, valeu, falou e foi!